Que nesta noite, Senhor, está sobre ele a responsabilidade, Jesus, não diferente de todos que sobem aqui, Senhor, para trazer, Senhor, e fazer menção do estudo da Tua Palavra, para que ela, Senhor, a mesma venha adentrar a nossa mente e o nosso coração, Senhor, para que nós venhamos a sair daqui, Senhor, aleluia, como verdadeiros, Senhor, aleluia, aprendizes, meu Pai, da Tua Palavra, Senhor. Então usa o Teu Filho poderosamente, como o Senhor tem usado, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço, te oro e já por fé eu te agradeço. Se você crê, diz amém. Glória a Deus. Está bom, Eu gostaria de cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Eu vou derreter um pouquinho aqui. Não reparem não, mas quer ficar todo molhado porque estou suando, amém? Mas hoje eu vou trazer a vocês algo que é, para alguns talvez bem simples, mas é algo que é a base da nossa vida nova em Cristo, do nosso renascimento. Eu vou falar sobre mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. Tá bem? Então o tema vai ser sobre isso. Deixe Romanos capítulo 6, versículo 4 aberto. E nós vamos iniciar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Romanos 6, 4. Louvado seja, Senhor. Diz assim a palavra do Senhor na referência que eu acabo de dar. Romanos 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Glória a Deus. Feche seus olhos um instante. Senhor nosso Deus, aqui já na Tua presença, Senhor, pois aqui já oramos a Ti. Queremos reconhecer que Tu és tudo em nossa vida, Pai. Queremos colocar aqui em primazia o Teu Evangelho, a Tua Palavra, Deus, a qual é alimento para a nossa alma. Abençoa os corações que vieram, Deus, abertos a querer receber este alimento. Faz com que suas mentes, ó Deus, evoluam na Tua direção, que Tu possa assim ter um contato íntimo com cada um. Abençoa também aqueles que não puderam vir, Senhor. Visita com o Espírito, para que assim possa, Senhor, a Tua vontade ser feita. Em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Só para fixar, eu vou ler novamente sobre o que eu vou falar. Mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. É o que nós vamos ver aqui hoje. E a primeira coisa que eu vou iniciar, que eu vou ver com vocês aqui, é o crente deve morrer para o pecado. E para que a gente possa entender, a gente tem que saber o que é o pecado. O pecado que nós falamos seria algo que afasta-nos de Deus. Em palavras bem simples, é algo que desagrada a Deus, que desvia o nosso caminho na jornada que Deus nos propõe. E o crente, aquele que crê, que confessa, que confia no seu Senhor, ele deve morrer para essa prática, para o pecado. Eu quero trazer um pensamento, e depois eu vou fazer essa leitura com vocês, para que tentem se colocar na posição de um fariseu, de uma pessoa que era estudiosa. Pronto, para não falar assim, porque o pessoal tem um receio sobre isso, se coloca na posição de Paulo antes de ter se convertido. Conhecedor da lei, que ali ele tinha toda a atenção sobre aquela lei e praticava as obras que a lei ali o ordenara. Tudo aquilo que ele achava contraditório ao que ele cria, ele passava em espada.
Ele perseguia porque achava que era contraditório. Isso, em formas simplórias, que eu quero lhe dizer é que ele tinha uma mentalidade que era o quê? Você, observando a lei e fazendo boas obras, você será salvo. É o pensamento de todo o Antigo Testamento. Aí chega uma pessoa que é filho de Deus e propõe um novo evangelho, algo novo a ser crido, que você vai ser salvo agora pela graça, de forma gratuita, que não vai requerer mais a observância da lei, que não vai requerer mais a questão de boas obras, para que ninguém diga que vai ser salvo pelas obras. O que é que se passa na cabeça de um homem desse? Né? Só você na pele de uma pessoa que era desta forma, tinha esse pensamento e recebe uma proposta dessa. A gente tem esse pensamento nessa época, mas ele acompanha hoje. Uma pessoa que tem uma vida singular, que por vezes tem um encontro com Jesus, que por vezes tem que mudar a sua mentalidade. Porque na época antiga, na época de Paulo, muitos se converteram, aceitaram a Cristo, mas mantinham a mesma prática, a mesma vida, viviam da mesma forma. E por vezes foram repreendidos, foram advertidos. Próprio Paulo, falava a eles qual era a real vontade de Deus. Que a graça, ela não é para ser explorada. A graça é o início da nossa santificação. E o final da nossa santificação vai ser quando Cristo voltar. Que Ele vai nos dar um corpo novo, um corpo que não vai ter mais pecado, e aí realmente seremos santos totalmente. Mas enquanto não, nós estamos no processo. E o fato de ajeitar a Cristo, receber a graça, nós nos temos que mudar. Nós temos que atentar a essa mudança. E é isso que eu quero dizer no primeiro tópico. Qual a interpretação errônea dessa justificação pela fé? Porque no ato que Cristo, Ele foi à cruz, aí eu peço também que você consiga pensar comigo. Você tem que tentar se pôr no lugar. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você é uma pessoa boa. Você doa do seu patrimônio. Você alimenta o faminto. Você tira até do seu armário suas próprias roupas para vestir aquele que não tem. Você faz boas obras. Você, por vezes, orienta, aconselha, dá um ombro amigo, faz atos de caridade. Você é uma pessoa considerada por qualquer outra pessoa que olhe, uma pessoa boa. Tem boas obras. Agora eu pergunto, por causa dessas suas boas obras, você consegue ser salvo? Não. Esse é o principal ponto. A única coisa que nos salva é o sacrifício de Cristo naquela cruz. Nada que nós venhamos a fazer, nem que se a gente se oferecer para morrer na cruz por alguém, de nada serviria. A nossa salvação, ela é unicamente no fato de confessarmos a nossa vida e crermos que o sacrifício de Jesus, ele foi único e eficaz para mudar toda uma humanidade. E a gente ter que sempre recordar, que é o que fazemos na ceia, deste sacrifício, e olharmos-nos no espelho, que é o que propõe, para que possamos observar as nossas vidas e quais são os frutos que nós estamos gerando na nossa vida, para que a gente possa assim retornar aos caminhos ao Evangelho. Então entenda, a doutrina que nós estamos citando, que é da justificação pela fé, naquela época, ela é interpretada como aqui eu comentei, que uma vez que você aceitasse Cristo, em virtude da sua morte de cruz, você no batismo morreria, simbolicamente, batismo não salva ninguém, mas é um ato público que você aceitou a Cristo e ali está morrendo para a velha vida. Então, e você renasceria, ressurgiria com Cristo. E viveria uma vida
logicamente, moldada, modificada da velha vida. Só que muitos naquela época de Paulo, eles estavam vivendo da mesma forma. Era algo que não tinha mudança, era insípido. Muitos se batizavam, andavam um pouco no meio, mas começava a briga. Tem que observar as leis, tem que fazer as obras, tem que observar o que Moisés falou. Não, tem que observar tal coisa. Ou seja, não deixava-se moldar por Cristo, pelo Espírito. Por isso que havia muitas contendas, muitas discussões. Isso basta você atentar na leitura de Atos. Mas uma vez que aqueles homens realmente se entregavam, que eram levados ao batismo, e que você via a mudança de mentalidade, você via uma observação que é o que nós temos que trazer no estudo, que é justamente morrer para a velha vida e renascer para o real evangelho que o Cristo propõe. Que esse caso é o que nós conhecemos por ser deixado dirigir pelo Espírito Santo. Muitas vezes nós saímos de manhã, nem sequer consultamos, agradecemos, entregamos ou até mesmo consultamos a Deus sobre o nosso dia. Durante o dia nós nem sequer lembramos que Deus existe por vezes. Às vezes você tem que tomar uma decisão, muitos tomam parte com Deus, se ajoelha, ora, pede uma orientação, pede que Deus de alguma forma o oriente em suas decisões. Tem pessoas que não sabem nem orientação, nem nada, não lembra. Só lembra ou no domingo, ou então quando a pé é grande. Então, o que eu quero dizer? É repreender? Não quero repreender ninguém. Eu quero que você entenda as situações da vida que muitas vezes até mesmo eu me encontro. Então, o que propõe a mudança de vida é deixar Deus fazer parte da nossa vida. No amanhecer, você cumprimentá-lo, um bom dia, Espírito Santo. Você entregar o seu dia, durante o seu percurso, você conversar, você ter algo para resolver, você entregar a sua vida e conversar com este Deus. Tudo isso é mudança. A segunda coisa seria a advertência contra o abuso da graça. O que seria isso? Deixa eu dar algumas referências para que a gente leia. Abre em Gálatas 5, 1 e 13. Gálatas 5, versículo 1 e o 13. Glória a Deus. Diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornais a meter-vos debaixo do jugo da servidão. 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então de liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Você acha que ele está falando sobre o quê? Justamente a liberdade que Cristo nos deu. Éramos presos pela lei. Éramos presos de forma que qualquer coisinha nós nos tornava culpados. Nós vivíamos fazendo sacrifícios a Deus por perdão de falhas que nós cometíamos. Isso eu cito, logicamente, o Velho Testamento. Hoje em dia não. Hoje em dia o que é suficiente? É o arrependimento. É você reconhecer a sua falha. É você ser humilde o suficiente para se prostrar na presença de Deus e solicitar da parte dele ajuda, para que ele ali possa o orientar mediante a sua palavra, e assim você receber um renovo. Estava assistindo recentemente um pastor antigo, muito antigo, ele dizendo que no início da sua vida cristã, os pais brigavam muito, o pai dele tinha uma arma em casa, e as lutas levaram ele a ter pensamentos de suicídio. Um pensamento que
ficava sendo alimentado dia após dia na mente dele em virtude da peleja, da batalha diária. E certo dia ele confessou para o seu superior, o seu dirigente. Ele falou, ele se abriu e ali oraram juntos. E ele foi e chegou em casa, e aquele pensamento contaminando a mente dele, ele simplesmente no seu quarto ele se ajoelhou e começou a orar. E ele, de uma forma que ele não saberia explicar, mas que sabemos que é espiritual, ele sentiu como que uma carga sendo retirada de seus ombros. Então, é para quem crê, para quem tem fé, para quem confia no Deus a quem tem servido, para quem realmente quer a mudança e a vida que Ele propõe nova. Terceiro tópico: justificados e mortos para o pecado. Nós somos justificados hoje. Hoje você pode abrir a sua boca e dizer que você é salvo em Cristo Jesus. Todos os seus erros de ontem, do passado, não importam mais. Seu passado já não faz influência a partir de hoje. Mas se você não permitir, tem pessoas que infelizmente sentem saudade, que às vezes voltam e se lambuzam do passado, que não atentam para a grande graça que Deus deu, do livramento que Deus concedeu, que olham para trás e por esta razão, por vezes, todo aquele peso anterior volta aos seus ombros. E aí é onde entra o trabalho do Espírito Santo. Saibamos que somos justificados, mas não venhamos a abusar da graça de Deus. Não venhamos a abusar da liberdade que Deus nos dá. Continuemos temendo a Deus, observando o que Deus se agrada em nossas vidas, amando ao nosso próximo e permitindo que o Evangelho mude as nossas diretrizes, os nossos pensamentos. Nós sabemos que sem a palavra nós somos egoístas. Se Deus não fizesse parte da nossa vida, a gente só ia pensar no nosso eu. A gente só queria se preocupar com a nossa prateleira, nosso dia de amanhã. Mais para mim, menos para você, né? Pois bem, Cristo ele chegou para mudar toda essa história. Sabemos quando nós paramos e temos uma visão mais clara, mais espiritual, na verdade, que essa aqui é uma passagem que nós temos. Tem um profeta que ele teve Eliseu, uns 80 anos de ministério, né? Tem um furo na história dele quando a gente lê. Mas que depois de morto, ele foi enterrado numa cova, né? E quando jogaram um corpo em cima da cova dele, ressuscitou na mesma hora, estava de pé. Então, você imagina o poder da graça e da glória de Deus na vida de um homem santo? Sabe qual é a diferença de uma pessoa em espírito para uma pessoa que não está em espírito? É justamente porque ela não cessa de falar do poder de Deus. Ela não cessa de transmitir à humanidade a capacidade que Deus tem de mudar a vida daquele que nele crê. Às vezes nós agimos como se Deus não existisse, mas Ele existe, Ele está atentando para a vida de cada um. Eu fico muito feliz quando eu vejo e quando eu via, e continuo me sentindo feliz, quando eu atento, quando alguém entra na presença do Senhor. Isso é algo que é meu, pessoal. Talvez alguém se identifique. Quando eu vejo alguém, quando chega na casa do Senhor, a primeira coisa é ir na direção do Pai. Você vem, se ajoelha, você ora, entrega a sua vida ali na presença do Senhor. Você honra o altar da casa do Senhor. Você sabe que aqui dentro é um local sagrado. Aqui é um local que você está aqui para entregar o melhor para Deus. Você está aqui para cultuar ao Deus que tem te dado a provisão diária, o livramento. Ele tem te orientado dia após dia através da vida do anjo desta casa. Então, é um momento de você ter toda a devoção, toda a dedicação, todo o reconhecimento e saber que você é um santo.
na presença do Senhor. Você é justificado. A morte e o pecado já não faz mais parte da tua vida. Já não faz mais parte do teu destino. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, elas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você crê nisso? Eu creio. Amados irmãos, nós compartilhamos as nossas vidas em um mundo que jaz do maligno. Sabemos dessa realidade, que é uma coisa que nós não temos um certo domínio. Ninguém tem domínio sobre os terremotos que aconteceram e diversas vidas perderam. Ninguém tem domínio sobre os vírus que são lançados sobre a humanidade. Tem certas coisas que fogem ao nosso domínio, mas tem algo que está sobre o nosso domínio, que é estar na presença do nosso Deus e entregar todas as nossas causas e interceder sobre a vida de cada um destes. Às vezes possamos até dizer assim: mas do que vale, irmão, se eu não estiver lá, se eu não levar o alimento? Entenda, Deus, Ele usa cada um da forma que Ele quer. Talvez você seja limitado em não poder estar lá ou levar, mas o Senhor vai abrir as condições e as portas, e vão aparecer a providência divina de Deus. É uma questão de fé. Você se colocar na postura de um servo de Deus é você estar em total comunhão com Ele em oração, atentando da parte dEle através da sua palavra, e pode ter certeza que você vai saber o seu momento e a sua hora de agir. Até a segunda ordem nós temos que estar no campo de batalha, que é a oração, que é o louvor, que é entregar a nossa vida de forma completa e plena. O restante Deus, Ele providencia. Colossenses 2:12. Agora vai. Colossenses 2:12. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Amados irmãos, vocês creem que vocês vão ser ressuscitados em Cristo? Isso se Jesus não vier e levar em vida, né, irmão? Mas se nós viermos a morrer ainda nesses tempos, nós ressuscitaremos em Cristo. Nós iremos ao encontro dele aos céus. E primeiramente. E aqui eu, de certa forma, encerro o primeiro tópico dizendo exatamente isso. Que a gente tenha essa noção de que o crente, ele deve morrer para o pecado. Tendo essas convicções citadas aqui. Segundo tópico, vivendo uma nova posição em Cristo. Primeira coisa, conhecendo a nova posição em Cristo. Aí eu pergunto para você, meu irmão, para que você possa pensar, mediante até a sua jornada atual. Qual a tua atual posição em Cristo? Qual a nossa atual posição em Cristo? Eu quero dizer, para que você possa pensar, que Adão, primeiro homem criado, ele foi a primeira criação de Deus ali no Jardim do Éden, mas que infelizmente não deu certo. Infelizmente cedeu ao tentador, pecou. Mas Deus, ele é tão amoroso e misericordioso que ele criou um segundo Adão. Quem é o segundo Adão para a humanidade? Jesus. Jesus é o nosso segundo Adão. Esse não cedeu às tentações do inimigo, mas foi até o final por nossas vidas. E eu pergunto, qual a nossa posição hoje em Deus? A nossa posição hoje em Deus, irmãos, tenha isso em mente, é de sermos santificados por Ele, através do seu ato. Então nós merecemos a salvação quando cremos nele, por nossa fé em Cristo. Mas uma vez merecida ela, nós temos uma responsabilidade
de permanecermos santos em meio a um mundo que não é santo. Então, essa responsabilidade é nossa. Nós não podemos recair algo sobre Deus e achar que, uma vez que aceitamos a Cristo, pronto, estamos salvos. Agora eu posso ir para lá e fazer o que eu quero. Não é assim, vamos com calma. Nossa posição nessa terra é posição sagrada. Nós somos filhos de Deus, hoje nós somos santos na presença dEle, e nós falamos que é a santidade inicial. Quando nós morremos para essa vida, que renascemos para a nossa nova vida, nós temos uma santidade inicial. Mas nós temos a responsabilidade de, pela fé, manter essa santidade e evoluir nesta santidade. Que na realidade, quando eu falo isso, é a mentalidade de Cristo. Nós temos que viver como Cristo viveu. Nós temos que pensar como o nosso Cristo pensou. Então, essa mentalidade é o nosso posicionamento hoje, deveria ser. E deve ser. Então, o que é que eu quero que você leia comigo? Você vai ler agora versículos 5 e 7 da referência de Romanos, capítulo 6. Capítulo 6 de Romanos, versículos 5 e 7. Diz assim, ó: porque se formos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Próximo. 5 a 7. 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, o fim de que não sirvamos mais ao pecado. 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Você consegue entender essa leitura? Volta ao versículo 6, Jonilson. Quero só que você coloque isso aqui na sua mente. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. O que é o corpo do pecado? O pecado é a nossa vida pregressa anterior. É justamente os desejos da nossa carne. E nós crucificamos com Cristo na cruz. Então Ele quer que nós entendamos que nós recebemos a graça. Ela foi gratuita para a gente. Aí continuando, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então qual é a condicional? Que nós não sirvamos mais ao pecado. Então nós temos que fugir da aparência do mal. Nós temos que nos desviar de tudo aquilo que desagrada a Deus. Qual o outro tópico? Vivificados em Cristo. Se nós somos vivificados em Cristo, aí nós vamos continuar a leitura no mesmo canto. Romanos, mesmo capítulo 6, versículo 8 ao 11. Eu quero pedir que a igreja faça essa leitura agora. Glória a Deus. Primeiro versículo que foi proposto, Jonilson, coloca aí, versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Último versículo, Jonilson. 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para a glória e graça de Deus, hoje vivemos em nome de Jesus Cristo. E somente através dele que temos vida.
Nós hoje nós somos considerados, irmãos, embaixadores de Cristo nessa terra. E nesse tópico aqui, ele é de crucial importância. Qual seria? Nosso testemunho. Ele é muito importante. Se somos representantes de Cristo, hoje nós temos uma vida modificada, nós representamos esse evangelho. Nós vamos ler agora 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19 e 20. Diz assim: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação com Deus, né? Próximo. A igreja. Que vos reconcilieis com Deus. Então hoje, irmãos, rogo-vos da parte de Cristo que nós possamos nos reconciliar com Deus, que nós possamos praticar o ato de nos autoanalisar, de olharmos no espelho e avaliar a nossa vida mediante o Evangelho e a palavra que Cristo nos concebeu. E assim possamos ter uma comunhão plena com esse Deus. Último tópico: vivendo em novidade de vida. Vivendo em novidade de vida. Quero só recordar o tema inicial para que vocês possam fixar o que está sendo comentado, que é mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. Então hoje somos salvos em Cristo Jesus, mas nós temos que permanecer lutando para não pecar contra ele. Quem reina na nova vida não é mais o pecado. Hoje nós não somos mais dominados pelo pecado. Nós não temos mais medo da morte. Quem crê e consegue contemplar a graça de Deus, quem crê e consegue ter essa intimidade, de fato não tem medo da morte, porque sabe que Cristo está ao seu lado. E a promessa é essa, que uma vez que você morre para este mundo, você vai renascer para Deus. Você vai com Cristo nascer uma nova criatura. Isso é uma promessa que alivia a alma de muita gente, porque nada nesse mundo tem mais valor do que a nossa comunhão com esse Deus. Versículo 12 de Romanos 6 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, que seriam a mesma coisa de seus desejos carnais. Quem aqui não tem desejos carnais mais nessa vida? Acho difícil. Continuamos em um corpo carnal, temos diversos desejos. Por hora nos pegamos desejando coisas que não nos convêm. Por hora nós temos uma ambição além do alcance. Queremos tudo e mais um pouco. Não nos satisfazemos com o que temos. Muitas vezes nem agradecemos aquilo pouco que está em nossa mesa. Então, isso daí é para que a gente tenha noção. É os nossos desejos. Mas quer dizer que estamos perdidos por isso? Não. Nós temos a verdade hoje. E a verdade nos liberta de toda presilha do mal. Todo pecado se revela quando nós permitimos que a verdade trabalhe na nossa vida. E adivinha quem é que traz à nossa mente a verdade limpa, nítida? O Espírito Santo. Assim você crê. O crente, ao receber a nova natureza, ele não aceita mais o reinado do pecado, pois passa a ser orientado pelo Espírito Santo, que o convence do pecado, da justiça e do juízo. Vamos ver isso em João 16, do versículo 8 ao 11. João
Estou terminando, irmãos. João 16, do 8 ao 11. A igreja, por favor. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o 11, a igreja dele, por favor. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Glória a Deus. Vocês conseguem perceber que Deus está revelando uma verdade para as nossas vidas? Você consegue ver que o príncipe desse mundo já foi julgado? Que quem se ilude com as bandejas que o diabo oferece, se coloca na mesma posição que ele, se torna servo de alguém que já está condenado, e assim segue o juízo. Então, essas verdades, Deus ele já revela aos seus santos, assim ele crê. Nada é oculto àquele que crê em Deus. Então entenda, atualmente, em determinados meios, é até chique você chegar e dizer que é evangélico. Eu sou gospel, né? Sou um servo de Deus. Mas é uma coisa que requer além do professar labial. A gente tem que ver isso na vida. Você respeitar ao que você fala, reflete. Você é uma pessoa que você é luz nessa terra. É simples você chegar no meio e dizer o seu status. Não, eu sou gospel, né? Sou evangélico. Ou seja, eu quero dizer que nós não devemos viver da mera palavra professada. Nós devemos viver da verdade, da justiça, com conhecimento do juízo. Nós não devemos falar palavras vãs por simplesmente falar, mas nós devemos viver o que nós professamos. Segundo, libertando os membros do corpo do domínio do pecado. Romanos 6, versículo 13 e 14, parteado, versículo 14. Romanos 6,13 diz, olha: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentei-vos a Deus, como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Então prefira servir ao Senhor, prefira ser alguém que está nesta terra para servir ao próximo, amá-lo, para poder aqui representar como embaixador o Evangelho de Cristo e assim professar as suas verdades, evitando assim colocar os seus membros à disposição do pecado, da concupiscência da carne, da concupiscências dos olhos, e assim se deixar levar pelo peso da culpa, pelo peso que lhe afasta até mesmo do entendimento da palavra e da sensação da presença de Deus na sua vida. E o último, vivendo uma vida vitoriosa debaixo da graça de Cristo. Parte B, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí é por isso que eu fiz aquele exercício no início. Tenta te colocar na posição de Paulo. Eu não sei se vocês já estudaram a fundo a vida de Paulo, as passagens do apóstolo Paulo. Mas o Paulo ele teve diversas vezes conflitos na sua forma de pensar, da sua fé. Então, isso daí nos dá uma oportunidade de entender a questão da mudança. Aonde abundou o pecado, a graça. Que isso faça parte da nossa vida também nesse dia, tá bom? Então aqui eu quero lhe repetir só o tema, não vou mais me prolongar. Fala,
mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. Irmãos, essas passagens nos trazem uma revelação de que nós estamos no caminho certo, que nós estamos aos pés de um Cristo que é verdadeiro, que realmente ressuscitou e que tem uma promessa real nas nossas vidas. A questão de nós crermos nestas promessas nos leva a entender que nós estamos no melhor lugar, na presença do Senhor. E quando eu falo em lugar, eu não me prendo ao espaço físico, eu me prendo ao fato de você ter Deus na sua vida, na igreja, na sua casa, na sua escola, dentro de onde você for, você tem a companhia desse Deus verdadeiro. Então entenda que Cristo, ele faz parte da sua vida não só em um local específico, mas na sua vida no todo. Aonde você estiver, você é embaixador da palavra e do poder de Deus. Amém? Eu vou orar para encerrar. Se você puder fechar os seus olhos. Senhor, aqui eu entrego, Senhor, essa humilde palavra. Grato, Senhor, por mais uma oportunidade, pela providência, a vida, por tudo que tens feito, Senhor. Aqui, ó Deus, somos instrumentos em tuas mãos. Teu Espírito é quem, ó Deus, predomina. A tua palavra é verdade e vida. Por esta razão é que eu te agradeço. Abençoa a vida de cada um dos que aqui estão e receberam da tua parte. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam vir. Visita com o teu Espírito. Orienta, ó Deus, que tu és o único caminho, verdade e vida para nossas vidas. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.